Alô, constelador! Estamos aqui para falar hoje sobre terapia sistêmica. Então, a visão do mundo e do homem dentro da terapia sistêmica é uma visão holística, é uma visão ecológica, onde o universo é uma rede de inter-relações. Nada existe se não for em relação. Desse modo, o homem é parte dessa rede que está em uma constante mudança. Nada é definitivo. Tudo é relativo. Isso não inviabiliza a construção de hipóteses. Porém, essas hipóteses não são vistas como verdadeiras ou falsas. E elas podem sofrer uma transformação conforme houver uma mudança nessa rede de inter-relação. Então, a hipótese sistêmica, ela vai englobar todos os elementos de uma situação, problema, na forma como eles se ligam. Então, não há uma tentativa de ver a hipótese como verdadeira ou como falsa. O que interessa é que ela possa ser útil no sentido de conduzir a novas informações que levem o sistema a uma mudança. Então, sempre há vários ângulos, sempre há várias possibilidades. Uma das coisas que a gente olha para a terapia sistêmica é a globalidade. Todo e qualquer sistema comporta-se como um todo coeso. Assim, uma mudança em uma parte do sistema provoca mudança em todas as outras partes e no sistema como um todo. O outro item é a não somatividade, que diz o seguinte: um sistema não pode ser considerado como a soma das suas partes. Esse princípio definidor implica que se considere o todo na sua complexidade e organização, em detrimento das suas partes. A complexidade sistêmica não pode ser explicada a partir da soma dos seus elementos. Contudo, qualquer mudança nas relações entre as partes constituintes de um sistema implica em uma mudança do funcionamento do todo. Outra lei, a circularidade. A interação entre os componentes de um sistema se manifesta em uma sequência circular, de modo que a relação entre qualquer um desses elementos é bilateral. Dentro desse pressuposto de causalidade circular, a ordem dos fatores não altera o produto. Um todo não possui começo nem fim. As partes unidas de um sistema estão em relação circular num circuito de retroalimentação. Cada pessoa afeta e é afetada pelo comportamento de outra pessoa e do contexto que está inserido. Isso, gente, é muito importante dentro do processo de constelação. Porque se o teu cliente, e ele é o único que está lá, ele é o único que está vendo a constelação, se ele muda, todo o sistema muda. As pessoas falam: nossa, mas meu pai mudou tanto, minha mãe mudou tanto. Não. Você mudou. E você faz parte daquele sistema. No momento que uma parte mudou, tudo muda. Não tem como não ser assim. Um outro item que a gente observa na teoria dos sistemas, e quando eu falo teoria dos sistemas, eu estou falando daquela teoria lá da cibernética. Objetividade entre parênteses. Isso significa o quê? Que tudo que é visto através de alguém. Então, não existe uma verdade única. Ela pode ser construída e desconstruída pelo grupo de observadores, pela família, pelo sistema terapêutico, porque se cria espaço consensual de intersubjetividade. A partir do momento que um ali vê diferente, tudo pode ser visto diferente.
né, de uma forma subjetiva. A outra questão, estar na relação. O terapeuta compartilha experiências da sua própria vida, com o objetivo de desmistificar o processo e reduzir a distância profissional, quando ele percebe que isso é importante para o cliente naquele momento. Percebam que eu estou falando de terapia sistêmica, não estou falando da terapia do Bert Hellinger, porque tem pessoas que acham que terapia sistêmica é a constelação familiar. A terapia sistêmica já existia antes. Então, se você vai conversar com o terapeuta, que é um terapeuta familiar sistêmico, ele vai falar, não conheço esse negócio de lei do amor, porque o que ele conhece é isso aqui, tá? E é bom que você saiba que isso existe. Porque o que acontece nas constelações? O terapeuta observa e atua minimamente, reorganizando a ordem do sistema, diferente do terapeuta familiar da sistêmica, da terapia tradicional sistêmica, que não é a terapia hellingeriana, ok? O sintoma é a ideia central, é ver o doente, o membro sintomático, como um representante circunstancial de alguma disfunção no sistema familiar. É o que eles chamam de paciente referido. O sintoma é a expressão de padrões inadequados de intervenção no interior da família. Então, é um movimento de sair do mal-estar em direção ao bem-estar para os membros da família e do sistema numa situação tida como problema. Porque a psicologia, a terapia, antes de se falar em sistema, o cara é cleptomaníaco, alcoólatra, tem dificuldade para aprender, ele é o problema da família. Então, a família é o bode expiatório. Quando vem esse pensamento sistêmico, ele fala, peraí, ele é só o paciente referido, a família inteira está doente. Ele é só o catalisador daquele desequilíbrio. Diferente do que a gente vê na constelação familiar do Bert Hellinger. Na constelação familiar sistêmica de Bert Hellinger, ele é a pessoa que olha lá para o passado e que repete o comportamento de algum antepassado, ok? Mas é importante você, como futuro constelador, ou você que já é constelador e está aqui só para reciclar, saber sobre isso. Existe um padrão de relação. A forma de se relacionar e interagir com as pessoas e com o mundo, que se modifica permanentemente na medida em que a sua ideia, a sua crença, os seus valores vão se transformando como resultado de intercâmbios dialógicos. Perguntas circulares e reflexivas. Essas perguntas, elas interligam os fatos dos membros do sistema, ampliando a capacidade de refletir sobre si, sobre os outros, sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro. Por exemplo, o que significa essa palavra para cada um de vocês? A terapia familiar sistêmica, ela trabalha com todos os membros da família presente. Não tem ninguém externo à família. O que é bem diferente do processo de constelação familiar, que segue o quê? O movimento da alma, da energia, sem necessidade de conhecer o significado da história emocional. A gente trabalha com fatos e não com a família inteira presente. É um representante daquela família e basta. Podem estar presentes? Sim, podem estar presentes, mas não é uma condição familiar sistêmica. E há também uma releitura ou redefinição. Na terapia familiar sistêmica, a gente vê o problema do jeito que é mais possível de trabalhar. Como é que a gente conta essa mesma história com marcações diferentes? Já nas constelações, a gente quer ver o quê?
os vínculos, os emaranhados familiares. E a gente desfaz esses emaranhados, permitindo olhar para a realidade com um novo olhar. Porque a gente vê o que está fora do lugar, porque existem leis. Uma conotação positiva. Nas constelações familiares, a gente qualifica o esforço da família, o esforço do cliente para alterar o problema, estimulando a capacidade de auto-organização. Já na constelação familiar, não é necessário a presença ou envolvimento da família, né? A gente já falou. E a gente não tem essa conotação positiva. A gente quer ver o que aconteceu, o que estava fora do lugar e recolocar em ordem, né? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Hoje foi maior um pouco. E na próxima a gente vai falar o que é a constelação familiar. Porque nessa aula a gente falou do que é a constelação. A constelação não. O que é a terapia familiar sistêmica e algumas diferenças que a gente encontra bem grandes entre a constelação familiar e a terapia sistêmica. Na próxima, a gente vai falar exatamente do que você veio buscar aqui, das constelações familiares. Nossa, Sandra, até que enfim vamos falar de constelação familiar. Não estou enrolando, você precisa entender disso para você ser um constelador firme, para você saber aquilo que você está fazendo, para você saber a diferença entre isso e aquilo, porque não é tudo a mesma coisa. Tá bom? Até a próxima.